O último título foi em 2012, né? Já faz bastante tempo. Onde você estava? Como é que você viu? Como é que é 8 anos depois ser protagonista? Em 2012 eu estava na base. Meu segundo ano de São Paulo, eu estava assistindo. Fabiano serem campeão. Hoje, graças a Deus, consegui colocar meu nome na história de São Paulo. Hoje é o São Paulo do Luan, do Luciano, do Crespo. É o São Paulo de todo mundo, não só do Luan. É da torcida, é de todos. Parabéns, Luan. Everaldo, os fogos estão estourando aqui, assim como as vozes e a comemoração São Paulina. Daqui a pouco mais personagens conversam com a gente. Valeu, Zé. Já já nós vamos mostrar ao vivo também aqui na tela do Sport TV a decisão por pênaltis no Campeonato Gaúcho, né? No Campeonato, Pernambucano. E vamos mostrar a festa do Grêmio campeão gaúcho. No Campeonato Pernambucano terminou empatado o jogo entre Sport e Náutico, 1-1 no segundo jogo, mesmo placar da partida de ida. E já já tem pênaltis ao vivo para você aqui no Sport TV. Como a gente diz nas redes sociais, alerta de pênaltis. Já já, Sport e Náutico decidindo o título pernambucano. E agora o elenco todo do São Paulo vai lá para o símbolo gigante do tricolor, que existe ali no centro do Cícero Pompeu de Toledo. Quarto pênalti, o Sport pode passar à frente. A gente fica de olho, mas o momento é de festa para o São Paulo. O capitão Miranda, de volta ao tricolor, com o Hernanes. Eles recebem e eles... 1, 2 e erguem o Campeonato Paulista. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, o mais forte do Brasil, entre os grandes, és o primeiro. Vai, tricolor! Fala, Veraldo, e a noite está só começando. Bem-vindos ao Troca de Passes. Estou aqui no estúdio com o Paulo Nunes. Fala, Paulo, beleza, meu velho? Boa noite, André. Boa noite a todo mundo. Que final de campeonato, né? Qual delas? Porque as três foram eletrizantes, cara. As três foram eletrizantes, mas essa do Náutico e do Sport, impressionante, né? O goleiro esperando a bola, André. Só deu um passinho pra frente. Não pode, né? Regra é regra. Tem que ser, como se diz o Arnaldo, clara. E ela foi muito clara. Teve porrada em Pernambuco, teve porrada no Rio Grande do Sul, no Grenal e muita emoção no Morumbi. Tem uma imagem linda também do professor Muricy Ramalho, um cara que é 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, uma sacolada de estaduais, e lá chorando, aos prantos, em lágrimas, com o clube do coração dele conquistando um título que, olha, fazia tempo, hein? O São Paulo não era campeão estadual desde 2005 e desde 2012. Que o São Paulo não levantava um caneco. Isso é futebol. Aqui é emoção, meu filho. Olha o Muricy, Paulo Nunes. É trabalho. E isso traz emoção pra gente, André, porque é um campeonato que ele ganhou, né? Que ele já ganhou outros campeonatos muito mais importantes. Mas quando ele foi pra lá, ele disse e deixou isso bem claro. Mudar a postura, mudar a cabeça dos jogadores do São Paulo. O que é? Jogar bem é importante. Você tá mais próximo da vitória. Mas a vitória te traz a confiança. O São Paulo jogou esse Campeonato Paulista como a Champions League. Para ele foi, porque tirou um peso desses jogadores do São Paulo. Daqui para frente, jogam com muito mais confiança. É claro que quando você olha para os objetivos da temporada, o estadual talvez seja o menor deles. Mas você acha que o estadual ajuda o São Paulo na caminhada rumo a Libertadores, Brasileiro? Tira esse peso, Paulo? Acho. Se fosse o contrário também, o peso ficaria maior. Porque o São Paulo deu muita importância a esse campeonato. Né? Ele acreditou, a cobrança viria, mas ele acreditou, acho que o trabalho foi correto, né? O Muricy, volto a repetir, eu falei isso lá no Seleção, que o Muricy foi fundamental para esse processo, né, que a gente fala tanto no futebol, dessa volta do São Paulo a conquistas, porque o São Paulo, na temporada passada, se preocupava muito em jogar bem, né, ter o controle do jogo, né, jogar com 70% de posse de bola, esquecia o resultado. O resultado no futebol, André, queira ou não queira, é muito importante. Cara, e aí assim, a gente fala aqui, nós, né, jornalistas esportivos, o estadual é o título menos importante, acabei de falar. Aí você vê a emoção do Muricy Ramalho, a emoção do elenco do São Paulo, a emoção do Luan, cria do São Paulo, marcando o primeiro gol, os caras indo lá no símbolo do São Paulo no Morumbi. Minha mulher é torcedora do São Paulo, tá toda emocionada com o título lá em casa. Um beijo, meu amor. Então, assim, não adianta a gente falar em tamanho do título. O que importa é que o São Paulo terminou o ano passado com uma imagem, embora com um resultado interessante, classificação direta para a fase de grupos, com uma imagem da derrota, né, de quem deixou escapar títulos, e começa a temporada 2021 levantando o troféu. Carlos Eduardo Lino, bem-vindo ao Troca de Passes, meu velho. Quero emoção aqui, quero emoção que nem a do Muricy. Bem-vindo ao Troca, Lino.
Eu gostei do beijo que você mandou. O Paulo descreveu muito bem aí, tecnicamente, o que foi um lado, o outro. E acho que a emoção é o que pesa nesse momento. Ó, por exemplo, o Internacional era quem mais tinha fome no Sul, mas parece que não viveu a decisão como deveria ter vivido. Perdeu. O Grêmio acabou levando também por conta disso. No Recife nem se fala da fome do Náutico e do que ele precisava fazer. E o Palmeiras, né? O Palmeiras não conseguiu entrar na decisão. Nesse jogo, em especial, quando tomou o gol, foi um gol casual, uma bola desviada, mas quando tentou entrar no jogo, não conseguiu. O Palmeiras só joga em contra-ataque, o Palmeiras só sai no espaço do adversário, o Palmeiras toca uma tecla apenas, normalmente durante as suas partidas, e não consegue sair disso. Foi incrível ver um elenco da qualidade do Palmeiras encurralado do começo ao fim pelo São Paulo, uma derrota justíssima, um título conquistado, aí sim, por quem tinha muita fome. A fome pesou, Isaac. Olha, tenho certeza que na minha cidade de São Paulo, nesse momento, os torcedores do Tricolor estão nesse momento enlouquecidos. Os gremistas estão enlouquecidos em Porto Alegre com o tetracampeonato. Os torcedores do Timbu enlouquecidos no Recife. Torcedores do Flamengo hoje desfilaram pelo Rio de Janeiro de rubro-negro. Torcedores do Atlético. Esse é o fim de semana em que muita torcida comemora e tira sarro do seu maior rival. Paulo Nunes, está aí as taças Brasil afora. As pessoas falam tanto do estadual, né? O estadual é para isso, né? Para dar confiança a uma sequência de trabalho, para o sarro da padaria, né, que é fundamental no futebol. Futebol sem sarro não dá, né? Não tem. Daqui a pouco eles vão tirar a alegria da comemoração do título. É proibido comemorar, porque senão o outro vai ficar chateado, André. O outro time vai se sentir ofendido. Então isso é importante, principalmente para esses times que foram campeões. E o Lino disse uma coisa que eu concordo com o Lino, André. O São Paulo estava com tanto apetite que ele esqueceu que os dois melhores jogadores do São Paulo não jogaram. Eram jogadores de criatividade que o São Paulo tinha. Daniel Alves e Benítez. O São Paulo não sentiu o efeito desses dois jogadores. E do outro lado, o Palmeiras, na minha opinião, eu adoro o trabalho do Abel Ferreira, mas para esse jogo ele começou com a formação que, na minha opinião, errada. Eu não vejo o Vitor Luiz melhor do que eu vinha à distância. Né? E outra coisa, mudar o meio de campo com o Danilo. Provavelmente o Danilo entraria, mas não o Danilo Barbosa. O Danilo que vem jogando no Campeonato Paulista muito bem nessa posição. Já que você entrou no jogo, vamos convidar a nossa equipe de transmissão. Não falei do Ceará também, campeão em cima do seu maior rival. Um abraço para o Guto Ferreira, que é o treinador mais longevo neste século no Ceará também. Mais um campeão estadual e mais um sarro que o torcedor pode tirar em cima do seu maior rival. Mas já que você já entrou no jogo destacando que você entende ter sido uma falha na estratégia do Palmeiras, nas escolhas do Palmeiras, vamos trazer aqui a nossa equipe de transmissão que mostrou para todo o Brasil a conquista do São Paulo. Everaldo Marques, bem-vindo ao Troca de Passes. Vai, Everaldo! Tô tomando fôlego aqui, Rizek. Pô, final de campeonato, disputa de pênalti do outro lado, técnico novo do Corinthians. Pô, tá louco. O cara narrou 2 jogos, anunciou chegada de treinador. Fenômeno, cara. É pra pegar no clima da Olimpíada, já, porque na Olimpíada é assim, é tiro, porrada e bomba o tempo todo. Aliás, você tá falando da zoeira aí, Rizek, Paulo, boa noite a vocês, ao Lino, um amigo do Troca. É a primeira vez que o São Paulino vai poder zoar os amigos no WhatsApp, né? Porque em 2012 não tinha. Então agora, todos os memes que o São Paulino recebeu ao longo desses 9 anos, agora vai descontar tudo. Eu recebi de um amigo São Paulino aqui no WhatsApp um tutorial. Como que o São Paulino tem que mandar, como zoar o adversário no WhatsApp. O próprio São Paulino fez isso e mandou aqui. Por isso, para ver que a gente tem que dar importância para esse campeonato, para o negócio de futebol, para como funciona. Todo mundo sabe que... A paixão, o combustível, é isso. Todo mundo sabe que a Libertadores é mais importante, que o Campeonato Brasileiro, que é mais importante que o Campeonato Estadual, mas ele faz parte desse processo. A festa, a alegria dos jogadores e dos torcedores do São Paulo. Depois eu queria até pedir para a produção do Troca de Passes, para eles não me matarem, mas eu vou pedir para eles acharem uma imagem. Você pede no ar, os caras... Eu vou pedir no ar e vocês ficam... Não faz isso. Mas vai ser fácil, vai ser fácil. O gol do Luan, depois que ele faz o gol, ele sai comemorando, ele derruba um cara do banco do São Paulo, bicho, é muito engraçado. Ele faz um strike e tal. E esse foi o gol que mudou a história do jogo. A gente falou sobre isso na transmissão. O gol do Luan, aos 36 minutos do primeiro tempo, de um jogo de novo chato, arrastado, muito cauteloso, tirou o peso de 9 anos sem títulos das costas dos jogadores do São Paulo. E aí no segundo tempo, o São Paulo foi muito superior ao Palmeiras em tudo. No espírito dos seus jogadores, na maneira como jogou a decisão, no trabalho do Crespo, que foi melhor do que o trabalho do Abel nesse jogo, na decisão.
E essa fome que o Paulo Nunes falou. Tava tudo muito amarradinho, mas esse gol do Luan, eu não sei se a gente vai ter imagem depois, antes do pessoal, a bola desvia no Felipe Melo, uma bola que talvez fosse até para fora, mas ninguém tentava nada diferente no jogo. E o Luan, que não é artilheiro, ele tentou, ele ousou. A bola sobrou no pé dele, ele dominou no peito, ajeitou e bateu para ver o que acontecia. Saiu o gol e na sequência saiu o strike do Luan. E já no segundo tempo, o Palmeiras totalmente desmontado defensivamente, e o São Paulo com muita inteligência faz esse belo gol, o tapa de muita classe do Luciano com o passe do Nestor. Você e o Ricardinho comentaram na transmissão, né, Nuri, porque o Palmeiras ainda não tinha perdido fora de casa na temporada. Sim. Porque jogando como visitante, esse plano de jogo que é o padrão do Abel, deixa o Palmeiras numa situação muito confortável, né? De esperar o adversário. E assim, quando o Palmeiras contra-ataca, você falou isso na transmissão, o Palmeiras tem o melhor contra-ataque do futebol brasileiro, talvez do futebol sul-americano. No que o gol do Luan coloca o Palmeiras de costas para a parede, com as costas nas cordas, e obriga o Palmeiras a propor o jogo, a construir, foi ali que a coisa começou a virar definitivamente em favor do tricolor, né? Esse é um problema que o Palmeiras tem, né? Não sei se a galera, se o Isaac quer falar alguma coisa. Eu acho que tem o lance do Luan. Tem o lance do Luan? Vamos ver, eu não quero falar, não quero ver essa imagem de novo, esse strike aí, Nori. Cara, é sensacional esse strike, olha lá, dá uma olhada. Abaixa aí, Paulo Nunes, senão ele passa por cima de você, velho. O Léo caiu de lado, é só Vazari, tá? Não é Ipom. Ele caiu de lado, não caiu de costas, tá? É só um Vazari. É muito engraçado, nossa, cara. Ele passa por cima do Léo, cara, de passagem. O Léo é um cara grande, não é fácil de derrubar o Léo, não. Em relação ao que aconteceu com o Palmeiras, não é só nas derrotas, né? Inclusive nas vitórias, o Palmeiras, em algumas vitórias, tem dificuldade para jogar quando o contra-ataque não se apresenta para ele. É uma coisa que o Abel tem que ver, que os jogadores precisam estudar. Ninguém aqui está falando que o trabalho do Abel Ferreira é ruim, que o Palmeiras tem que mudar tudo. Não, nada disso. Mas acho que com o elenco que tem, a qualidade, o Palmeiras não pode ficar refém só de uma forma de jogar. Quando não se apresenta o contragolpe, o Palmeiras sofre demais nos jogos, inclusive nos jogos que ganha. Por isso que ele teve tanta dificuldade para virar um resultado. Quando o primeiro chute que o Palmeiras deu no segundo tempo, que deu algum susto no São Paulo, foi já no finalzinho com o Wesley, né? E não conseguiu criar. Então é uma coisa que o Palmeiras tem que trabalhar. O São Paulo já mostrou mais repertório nas duas finais. Qual foi o maior mérito do São Paulo ao longo do Paulistão para essa conquista que você e o Ricardinho disseram na transmissão do Sport TV que foi merecida não pelo jogo de hoje, mas por toda a caminhada do tricolor, Nuri? Eu falei algumas coisas na transmissão que eu quero repetir aqui. Mandei um abraço no ar para o Muricy Ramalho, que é um amigo que eu tenho, que trabalhou muito comigo aqui, aprendi demais com ele e acho que o Muricy leva uma aura vencedora, leva uma energia legal para o São Paulo e todo o conhecimento que ele tem. O São Paulo fez uma contratação que eu acho que foi cirúrgica, foi corretíssima, que foi a do Benítez. O Benítez é o tipo de jogador que o São Paulo não tinha com o Diniz. É o jogador que faz o meio-campo conversar com o ataque. É o jogador que quebra as linhas, como se diz no linguajar moderno. E acho que o Crespo, com o jeito de ser dele, tirou muita pressão do São Paulo também. E deu essa importância que todo campeonato merece ter. Time grande, cara, quando entra em campeonato tem que entrar para ganhar. Não interessa se é Copa Zona Leste, Copa Zona Sul, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores. E ele deu essa importância ao time do São Paulo, ao Campeonato Paulista para o time do São Paulo e foi dando essa confiança para os jogadores. E o Paulo Nunes colocou uma situação muito legal. No primeiro tempo até usei essa figura de linguagem. O São Paulo parecia que estava procurando dois caras que não estavam no campo, que eram o Daniel Alves e o Benítez. Não estava conseguindo jogar sem esses dois. O gol do Luan tira o peso das costas e no segundo tempo o São Paulo já não procura dois jogadores que estavam fora de campo. Ele encontra uma outra maneira de jogar para construir o resultado merecido. Aqui estamos vendo o momento do segundo gol, né? E que se destaque o passe do Rodrigo Nestor, né? Foi uma bola realmente totalmente consciente, no peso certo. E aqui o Sara quase fez 3-0 para matar o confronto. Mas a essa altura a gente já tinha a impressão de que o resultado era irreversível. O Palmeiras não tinha força, não teve força alguma para... A gente vai ver uma finalização do Wesley, acho que é agora. Já está 2-0 o jogo para o São Paulo. É a primeira defesa importante que o Volpi faz no segundo tempo. E aqui o Rojas, obrigando o Everton a fazer mais uma defesa já no finalzinho. E o São Paulo conquistando o título paulista que não vinha desde 2005. E eram mais de 8 anos de espera, porque a última conquista do tricolor no geral tinha sido a Copa Sul-Americana no final de 2012. Aquele jogo que não terminou.
né, André Rizek? O São Paulo fez 2-0 no primeiro tempo, o Tigre não voltou dos vestiários, aquele jogo não terminou. Torcedor São Paulino dizendo que um sapo estava enterrado no Morumbi desde então. Então foi um domingo pro torcedor do São Paulo voltar a sorrir, voltar a celebrar. E era o time grande de São Paulo que estava mais tempo sem conquistas, por isso havia muita pressão. E a gente falava aqui do Muricy, foi o Muricy que escolheu o Crespo também, entrevistou vários treinadores e foi dele a escolha do Crespo, Paulo Nunes. Exatamente, e essa postura, né, que o Nori... Primeiro um abraço, Everaldo, Nori, Lino... Fala, Paulinho. Grande bruxo! Essa postura, né, do que eu falo, que é importante num time de futebol e num time como o São Paulo, que a responsabilidade de títulos e a cobrança ela vai existir, André, sempre. Então o jogador ele já tem que estar com essa cabeça já trabalhada para isso. E o que eu digo que o Crespo foi importante para isso? É um jogador vitorioso, não é porque é jogador. Não estou dizendo aqui que ele faz um bom trabalho porque foi jogador. Nada disso. Primeiro, ele se preparou para isso. Mas segundo, que foi um cara vitorioso. Um cara que se preocupou muito em conquistas. E isso ele leva para os jogadores. O time do São Paulo, na minha opinião, era um time que se acostumava demais só por jogar bem. Né? Já estava, como se diz, preparado para as derrotas. Já tinha uma desculpa. Hoje o São Paulo não tem desculpa. Você não vê as pessoas que estão lá dentro arrumando, não jogou porque o campo está assim, porque o gramado não estava legal. O São Paulo hoje, com o Muricy e com o Crespo, mudou a postura, o que o jogador pensa dentro da equipe. Eu acho isso muito importante, porque a pressão ela vai existir, você disse muito bem, pode jogar título do Campeonato Paulista, pode jogar título da Copa do Brasil. Em equipes como a do São Paulo, a cobrança vai ser enorme sempre, queira ou não queira. Então o atleta ele já está preparado. E esse cara aí, ele foi importante por isso, porque ele é vitorioso. Ele não aceita menos do que a vitória. E a gente está falando de um jogador que é um dos principais atacantes das últimas 2, 3 décadas do futebol mundial, e olha a emoção dele ao conquistar um título. Ele que já tem uma conquista continental, né? Um título de Sul-Americana, e está lá emocionadaço. Ô, Carlos Eduardo Lino, e a gente pode falar que o São Paulo, do Crespo, derrubou um time que é o grande vencedor da última temporada e que para vocês da imprensa, pelo que eu deduzo, entrava como favorito na final, Lino. Entrava, mas não nesse quesito que a gente destacou, né? Da vontade, do acreditar no que está fazendo. A sensação que eu tenho com o São Paulo